Parte 9. Pausadamente, Lombard falou. Então estávamos enganados o tempo todo. Criamos um pesadelo de superstição e fantasia, tudo por causa de uma coincidência de 2 mortes. Com ar grave, Armstrong disse. No entanto, como todos sabem, o argumento continua sendo válido. Ora, diabos, eu sou médico, sei alguma coisa a respeito de suicidas. Anthony Marston não era do tipo suicida. Em tom de dúvida, Lombard arriscou. Suponho que não poderia ter sido um acidente? Glory bufou, numa atitude cética. Mas que tipo de maldito acidente esquisito? Houve uma pausa, depois Glory falou. Já a mulher, e parou. Mr. Rogers? Sim. É possível que, no caso dela, tenha sido um acidente? Philip Lombard perguntou. Um acidente? Mas em que sentido, de que maneira? Glory pareceu ligeiramente embaraçado. Seu rosto cor de tijolo adquiriu um matiz um pouco mais escuro. Só a custo conseguiu falar, como se vomitasse as palavras. Veja uma coisa, doutor, o senhor deu a ela alguma droga para tomar, não deu? Armstrong encarou-o, surpreendido. Droga. O que está querendo dizer? Ontem à noite. O senhor mesmo disse que deu a ela alguma coisa para fazê-la dormir? Oh, isso sim. Um sedativo inofensivo. E o que foi, exatamente? Uma dose fraca de Trional. Um preparado totalmente inócuo. Glory ficou ainda mais vermelho e disse. Escute uma coisa, não vou medir as palavras, o senhor não deu a ela uma dose excessiva, deu? O Dr. Armstrong ficou enfurecido. Não sei o que o senhor está querendo dizer. Glory insistiu. É possível, ou não é, que o senhor tenha cometido um engano? Essas coisas acontecem de vez em quando. Armstrong levantou a voz, ríspido. Não fiz nada disso. A sugestão é ridícula. Fez uma pausa, depois acrescentou, num tom frio e sarcástico, ou o senhor está insinuando que dei a ela uma dose excessiva de propósito? Lombard apressou-se a intervir. Escutem, os dois, é preciso manter a calma. Não vamos começar a fazer acusações a esmo. Carrancudo, Glory retrucou. Apenas sugeri que o doutor podia ter cometido um engano. O Dr. Armstrong abriu um sorriso forçado, mostrando os dentes numa expressão risonha um tanto sem graça, e disse. Médicos não podem se dar ao luxo de cometer enganos desse tipo, meu amigo. Glory disse deliberadamente. Não seria o primeiro que o senhor cometeu, se acreditarmos no que disse aquele disco no gramofone. Armstrong ficou pálido. Furioso, encarou Glory e disparou. Qual é o sentido dessa sua postura ofensiva? Estamos todos no mesmo barco. Temos de remar juntos. E o que o senhor me diz então daquele seu pequeno perjúrio? Glory deu um passo à frente, de punhos cerrados. Numa voz intensa, disse. Perjúrio, que nada, maldito seja. Isso é uma mentira infame. Pode até tentar calar-me, Mr. Lombard, mas há coisas que eu quero saber, e uma delas diz respeito ao senhor. Lombard ergueu as sobrancelhas. A mim? Sim. Quero saber por que razão o senhor trouxe um revólver para uma agradável visita social. Lombard disse. Quer mesmo saber, é? Sim, quero, sim, Mr. Lombard. Inesperadamente, Lombard soltou um comentário jocoso. Sabe de uma coisa, Glory, o senhor não é tão imbecil quanto aparenta ser. Talvez. Mas e o revólver? Lombard abriu um sorriso afável. Eu trouxe um revólver porque achei que teria algum problema. Em tom de desconfiança, Glory disse. O senhor não nos disse isso ontem à noite. Lombard confirmou com a cabeça. Estava escondendo alguma coisa de nós? De certa maneira, sim. Ora, explique-se agora, então. Desembuche logo de uma vez. Lentamente, Lombard começou a falar.
Deixei que todos pensassem que eu tinha sido convidado para vir aqui da mesma maneira que a maioria dos outros. Não é exatamente a verdade. O fato é que fui procurado por um judeuzinho, Maurice, esse era o nome dele. Ele me ofereceu 100 guinéus para vir para cá, ficar de olhos bem abertos e prestar atenção a tudo. Disse que eu tinha reputação de ser um homem de utilidade em situações arriscadas. E insistiu Blory, morrendo de impaciência. Lombard abriu um sorriso largo, arreganhando os dentes. É só. O Dr. Armstrong tomou a palavra. Mas certamente ele disse mais do que isso? Oh, não disse, não. Fechou-se em copas. Era pegar ou largar, palavras dele. Eu estava em dificuldades financeiras, por isso aceitei. Blory ainda não parecia convencido. Por que não nos contou isso tudo ontem à noite? Meu caro, Lombard encolheu eloquentemente os ombros. Como eu poderia saber se ontem à noite era ou não precisamente a eventualidade a qual fui chamado a enfrentar? Fiquei na minha, mantive a discrição e inventei uma história neutra, que não comprometesse minha posição. Astutamente, o Dr. Armstrong fez uma pergunta. Mas agora, mudou de ideia? A expressão no rosto de Lombard mudou. Ficou mais sombria, mais dura. O semblante se petrificara. O sorriso congelara. Sim, disse ele. Agora acredito que estou no mesmo barco que os senhores todos. Aqueles 100 guinéus foram apenas a isca que Mr. Owen usou para me fazer entrar na ratoeira junto com os senhores. Diminuiu a velocidade do discurso. Pois estamos numa ratoeira, isso posso jurar. A morte de Mrs. Rogers. A de Tony Marston. Os soldadinhos que desaparecem da mesa de jantar. Oh! Sim, nessa armadilha dá para ver claramente a mão do Mr. Owen, mas, com 1000 diabos, onde está o próprio Mr. Owen? Lá embaixo, uma pancada solene no sino anunciou o almoço. Rogers estava de pé, à porta da sala de jantar. Quando os 3 homens desceram a escada, ele deu 1 ou 2 passos à frente. Depois, numa voz baixa e angustiada, disse: Espero que o almoço esteja satisfatório. Há presunto frio, língua fria, e cozinhei algumas batatas. Também há queijo, biscoitos e compotas enlatadas. Lombard disse: Parece bom. Como estão nossos estoques de mantimentos? Ainda duram algum tempo, então? Há bastante comida enlatada, senhor. A despensa está bem abastecida. É uma necessidade, diria eu, senhor, numa ilha em que se pode ficar isolado da terra firme durante um período considerável. Lombard assentiu com a cabeça. Enquanto seguia os 3 homens sala de jantar adentro, Rogers murmurou: O que me preocupa é o fato de Fred Narracott não ter dado as caras hoje. É uma circunstância singularmente infeliz, eu diria. Sim, concordou Lombard. A expressão singularmente infeliz define muito bem a situação. Miss Brent entrou na sala. Tinha acabado de derrubar um novelo de lã e estava enrolando cuidadosamente a ponta. Ao sentar-se à mesa, ela comentou: O tempo está mudando. O vento ficou bastante forte e o mar está encrespado. O juiz Vargrave entrou. Andava a passos lentos e medidos. De sob as espessas sobrancelhas, lançou olhares dardejantes para os outros ocupantes da sala e comentou: Os senhores tiveram uma manhã bastante agitada. Em sua voz havia traços de um leve prazer malicioso. Vera Claytorne precipitou-se sala adentro, um pouco ofegante. Desculpem-me se os fiz esperar, apressou-se em dizer. Estou atrasada? Emily Brent respondeu. A senhorita não é a última. O general ainda não chegou. Sentaram-se todos à mesa. Rogers dirigiu-se a Miss Brent. Vai começar, senhorita, ou prefere esperar? Vera respondeu pela outra. O general MacArthur está sentado lá embaixo, à beira-mar. Não creio que ele tenha ouvido o sino e, de qualquer modo, hesitou. Parece-me que está um pouco distraído hoje. Solícito, Rogers disse.
Vou descer e informá-lo de que o almoço está pronto. Armstrong pôs-se de pé, num salto. Eu vou. Podem começar a comer. Saiu da sala. Às suas costas, ouviu a voz de Rogers. Aceita língua fria ou presunto frio, senhorita? Para 5 pessoas sentadas em torno da mesa, parecia difícil encetar uma conversa. Lá fora, súbitas rajadas de vento se anunciavam e morriam. Um tanto arrepiada, Vera previu. A tempestade está a caminho. Glory deu sua pequena contribuição, comentando em tom ameno. Ontem, no trem de Plymouth, havia um senhor já idoso, marujo experimentado, que insistia que ia haver tormenta. É extraordinário como esses velhos lobos do mar conhecem o tempo. Rogers rodeava a mesa, recolhendo os pratos vazios. De súbito, com a louça ainda nas mãos, estacou. Numa voz estranha e amedrontada, anunciou. Vem alguém correndo. Todos puderam ouvir passos apressados no terraço. Naquele mesmo instante, todos já sabiam, sem que ninguém tivesse dito. Como se por comum acordo, todos se puseram em pé e ficaram olhando fixamente para a porta. O Dr. Armstrong apareceu, resfolegando. O general MacArthur começou a falar, quase sem fôlego. Está morto. Foi a voz de Vera que explodiu, repentinamente, arrematando a frase do médico. Armstrong confirmou o que todos já sabiam. Sim, está morto. Houve um silêncio, um longo silêncio. 7 pessoas entreolhavam-se, sem conseguir encontrar palavra alguma para dizer. A tempestade irrompeu no exato momento em que o corpo do velho era trazido e passava pela porta. Os outros assistiam à cena de pé, no saguão. Ouviu-se um sibilar repentino, e logo depois um rugido, era a chuva que desatava a cair. Enquanto Glory e Armstrong subiam a escada com o seu fardo, Vera Claytorne virou-se de repente e entrou na sala de jantar deserta. A sala estava como a haviam deixado. A sobremesa ainda estava no aparador, intacta e pronta para ser servida. Vera andou até a mesa. Estava ali havia 1 ou 2 minutos, quando Rogers entrou silenciosamente. O mordomo teve um sobressalto ao ver a moça. Depois, apenas com um olhar, fez uma pergunta. Oh! Senhorita, eu só vim para ver-se. Numa voz aguda e ríspida, que surpreendeu a si mesma, Vera disse. Você tem toda a razão, Rogers. Olhe e veja por si próprio. Só restam 7. O corpo do general MacArthur fora colocado na sua cama. Depois de fazer um último exame, Armstrong saiu do quarto e desceu a escada. Encontrou os outros reunidos na sala de estar. Miss Brent estava fazendo tricô. Vera Claytorne estava junto à janela, olhando a chuva que caía, sibilante. Glory estava sentado numa cadeira, imóvel e impertigado, com as mãos pousadas nos joelhos. Lombard, irrequieto, andava de um lado para o outro. E, no fundo do cômodo, o juiz Vargrave estava sentado numa enorme poltrona estofada. Os olhos do velho, até então semicerrados, abriram-se quando o médico entrou. Numa voz clara e penetrante, o juiz perguntou. Então, doutor? Armstrong estava muito pálido, a cara branca e desfeita. Não se trata de parada cardíaca ou coisa parecida. MacArthur foi golpeado na nuca com uma boia ou outro objeto desse gênero. A sala foi tomada por um burburinho, mas logo a voz cristalina do juiz impôs-se mais uma vez. O senhor achou a arma que foi efetivamente usada? Não. Contudo, está seguro do que afirma? Absolutamente seguro. O juiz Vargrave falou em tom sereno. Agora sabemos exatamente onde estamos. Já não havia dúvidas sobre quem estava no comando da situação. Durante aquela manhã, Vargrave ficará sentado encolhido na sua cadeira, no terraço, deliberadamente afastado de toda atividade exterior. Agora, assumia as rédeas com a facilidade nascida de um longo hábito de autoridade. Definitivamente, era como se presidisse o tribunal. O magistrado pigarreou e assumiu mais uma vez a palavra. Esta manhã, cavalheiros, enquanto eu estava sentado no terraço,
observei as suas atividades. Pouca dúvida podia haver quanto a seu propósito. Os senhores estavam revistando a ilha em busca de um assassino desconhecido? Exatamente isso, senhor, respondeu Philip Lombard. O juiz continuou. Sem dúvida, os senhores chegaram à mesma conclusão que eu, isto é, que a morte de Anthony Marston e a de Mrs. Rogers não foram acidentais nem foram suicídios. Não resta dúvida de que também chegaram a alguma conclusão quanto ao propósito de Mr. Owen em nos atrair para esta ilha? Blory exclamou em voz roufanha. Ele é um louco. Um doido varrido. O juiz tossiu. Isso é quase certo. Mas pouco afeta a questão. Nossa preocupação principal é a seguinte: salvar nossa vida. Armstrong falou em voz trêmula. Não há ninguém nesta ilha, eu afirmo. Ninguém. O juiz acariciou o queixo. Com voz gentil e quase sorridente, apresentou seu argumento. Não no sentido que o senhor quer dizer. Cheguei a essa conclusão hoje de manhã. Eu poderia ter dito aos senhores que sua busca se revelaria infrutífera. Porém, estou fortemente inclinado a acatar a opinião de que Mr. Owen, para chamá-lo pelo nome que ele próprio se atribuiu, está de fato na ilha. Está, sim. Dado o plano em questão, que nada mais é do que a execução da justiça sobre determinados indivíduos por crimes que estão fora do alcance da lei instituída, só havia um meio de colocar tal plano em prática. Só havia uma maneira pela qual Mr. Owen poderia vir à ilha. Está tudo perfeitamente claro. Mr. Owen é um de nós. Oh, não, não, não. Foi Vera que perdeu o controle e soltou uma expressão de angústia, quase um lamento. O juiz olhou para ela com expressão penetrante. E fez um comentário certeiro. Minha cara moça, este não é o melhor momento para se recusar a encarar os fatos. Todos nós estamos correndo grave perigo. Um de nós é o N. Owen. E não sabemos quem. Das 10 pessoas que vieram para esta ilha, 3 estão definitivamente isentas de qualquer suspeita. Já não podemos mais desconfiar de Anthony Marston, de Mrs. Rogers e do General MacArthur. Restam 7 de nós. Dessas 7 pessoas, uma é, se é que posso me expressar dessa maneira, um soldadinho falso. O juiz fez uma pausa e olhou em torno. Posso concluir que todos concordam comigo? Armstrong disse. Isso é fantástico, mas suponho que o senhor esteja certo. Foi a vez de Blory falar. Sem sombra de dúvida. E, se me perguntarem, tenho uma ideia muito boa. Com um gesto abrupto de mão, o juiz interrompeu e depois disse tranquilamente. Daqui a pouco chegaremos lá. No momento, tudo o que desejo estabelecer é que entramos num consenso quanto aos fatos. Emily Brent, ainda tricotando, tomou a palavra. Seu argumento parece lógico. Concordo que um de nós está possuído por um demônio. Vera murmurou. Não posso acreditar, não posso. Vargrave pediu a opinião de Lombard. Lombard? Concordo, senhor, concordo plenamente. Vargrave balançou a cabeça, com ar satisfeito. Agora passemos a examinar os indícios. Para começar, existe algum motivo para suspeitarmos de alguém em particular? Mr. Blory, o senhor tem, creio eu, alguma coisa a dizer? Blory, que respirava pesadamente, disse. Lombard tem um revólver. Ele não falou a verdade ontem à noite. Ele próprio admite. Philip Lombard sorriu, desdenhosamente. Acho que é melhor explicar de novo. E foi o que fez, desta vez contando a história de maneira breve e sucinta. A reação de Blory foi hostil. E como o senhor prova isso? Não há nada para corroborar sua história. O juiz tossiu e disse. Infelizmente, estamos todos nessa situação. Cada um aqui só tem a própria palavra como garantia do que afirma. Inclinou-se para a frente e continuou. Nenhum dos senhores entendeu ainda a tremenda estranheza dessa situação. A mim me parece que só existe uma linha de conduta a seguir. Há algum de nós, qualquer um,
que se pode eliminar definitivamente da lista de suspeitos, com base nos indícios em nosso poder. O Dr. Armstrong foi rápido na resposta. Sou um profissional bem conhecido. A mera ideia de que possa recair sobre mim alguma suspeita de... Novamente um gesto de mão do juiz deteve o incauto que tentava fazer à parte, antes mesmo de terminar a frase. O juiz Vargrave retomou a palavra, na sua voz clara e fina. Eu também sou uma pessoa bastante conhecida. Mas isso, meu caro senhor, prova menos que nada. Não seria a primeira vez que um médico endoidece. E de quando em quando os juízes também ficam loucos. E a mesma coisa, acrescentou, olhando para Blory, acontece com policiais. Lombard disse. Em todo caso, suponho que o senhor deixará as mulheres fora disso. O juiz ergueu as sobrancelhas, gesto acompanhado por uma resposta no famoso tom tácido que os advogados conheciam tão bem. O senhor pretende afirmar que as mulheres não estão sujeitas à loucura ou a impulsos homicidas? Irritado, Lombard respondeu. Claro que não. Mas, mesmo assim, me parece pouco provável que... Interrompeu a frase no meio. Com a mesma voz fina e azeda, o juiz Vargrave dirigiu-se a Armstrong. Suponho, então, Dr. Armstrong, que uma mulher não seria fisicamente capaz de desferir o golpe que matou o pobre MacArthur? O médico respondeu calmamente. Perfeitamente capaz, desde que tivesse em mãos uma arma apropriada, como um porrete ou um cacetete de borracha. Isso não exigiria um emprego desmedido de força? Não, absolutamente não. Meneando e retorcendo seu pescoço de tartaruga, o juiz disse. As outras 2 mortes resultaram da administração de drogas. Isso, ninguém pode refutar, poderia ter sido feito facilmente por qualquer pessoa, mesmo se fosse a mais fraca e frágil do mundo. Furiosa, Vera esbravejou. Acho que o senhor está louco. Os olhos do juiz voltaram-se lentamente, até pousar sobre ela. Deixava entrever no olhar impassível que era um homem bastante acostumado a pesar a humanidade na balança. Vera pensou. Ele me examina como se eu fosse um espécime. E, a ideia que passou por sua mente era para ela uma verdadeira surpresa, ele não gosta muito de mim. Medindo as palavras, o juiz disse. Minha cara moça, procure refrear suas emoções. Não estou acusando a senhorita. E fez uma reverência para Miss Brent. Espero, senhorita, que não esteja ofendida pela minha insistência em dizer que todos nós somos igualmente suspeitos? Emily Brent continuava tricotando. Nem sequer levantou os olhos. E sua resposta veio numa voz glacial. A ideia de ser acusada de tirar a vida de um semelhante, para não falar da vida de 3 semelhantes, é, obviamente, um completo absurdo para qualquer um que conheça minimamente o meu caráter. Mas admito o fato de que todos nós aqui somos estranhos uns aos outros e que, em tais circunstâncias, ninguém pode ser eximido de culpa sem a mais cabal das provas. Como eu já disse, há um demônio entre nós. O juiz disse. Então estamos todos de acordo. Não pode haver nenhum tipo de eliminação de culpa com base apenas em caráter ou posição. Lombard perguntou. E quanto a Rogers? O juiz olhou para ele, sem piscar. O que tem Rogers? Lombard argumentou. Bem, na minha opinião, ele parece estar descartado. De fato, mas por que razão? Lombard apresentou suas ideias. Para começar, ele não tem inteligência o bastante. Em segundo lugar, porque a mulher dele foi uma das vítimas. Mais uma vez o juiz ergueu as espessas sobrancelhas e disse. No meu tempo, rapaz, tive no meu tribunal, diante de mim, vários homens acusados de ter assassinado a esposa, e foram julgados culpados. Oh! Concordo. Assassinar a esposa é um crime perfeitamente possível, o uxoricídio é quase natural, digamos. Mas não esta espécie em particular. Posso até acreditar que Rogers tenha liquidado a mulher por estar com medo de que ela se apavorasse e desse com a língua nos dentes, ou porque tivesse passado a detestá-la, ou porque estivesse de olho em alguma outra mulher, mais atraente e mais jovem.
Mas não consigo imaginá-lo como o lunático Mr. Owen, distribuindo uma justiça enlouquecida, e muito menos começando pela própria esposa, punindo-a por um crime que ambos cometeram. Sentencioso, o juiz Vargrave disse: "O senhor está confundindo boatos com provas. Não sabemos se Rogers e a esposa realmente conspiraram para matar a patroa deles. Isso pode ter sido uma declaração falsa, feita com o intuito de que Rogers parecesse estar na mesma posição que nós todos." O terror de Mrs. Rogers ontem à noite pode ter resultado do fato de perceber que o marido estava mentalmente transtornado. Lombard concluiu: "Bem, como queira. O N. Owen é um de nós. Não há exceções. Todos nós estamos qualificados." O juiz Vargrave disse: "Meu argumento é que não pode haver exceções baseadas em critérios como caráter, posição ou probabilidade. O que urge examinar agora é a possibilidade de eliminar uma ou mais pessoas com base nos fatos. Em termos mais simples, há entre nós uma ou mais pessoas que não poderiam em hipótese alguma ter administrado cianureto a Anthony Marston ou uma dose excessiva de soníferos a Mrs. Rogers, e que não tivessem tido oportunidade alguma de desferir o golpe que matou o general MacArthur." O rosto um tanto pesado de Bloor iluminou-se. Ele inclinou o corpo para a frente. "Agora, sim, o senhor está falando a minha língua. É isso mesmo. Vamos lá. No que diz respeito ao jovem Marston, acho que nada podemos fazer. Já foi sugerido que alguém, pelo lado de fora, podia ter colocado alguma coisa na borda do copo do rapaz antes que ele o enchesse pela última vez. Uma pessoa de dentro da sala podia ter feito isso com mais facilidade ainda. Não consigo me lembrar se Rogers estava aqui, mas certamente qualquer um de nós poderia ter feito isso." Após uma pausa, Bloor continuou: "Agora vejamos o caso de Mrs. Rogers. Examinando a situação, os que estão na berlinda são o marido e o doutor. Qualquer um dos dois poderia facilmente ter feito a coisa, num piscar de olhos." De um salto, Armstrong pôs-se de pé. Estava tremendo. "Eu protesto. Isso é absolutamente despropositado. É absurdo. Juro que a dose que dei à mulher era perfeitamente." Dr. Armstrong. A voz miúda e azeda do juiz tinha o poder de coagir e constranger. O médico deteve-se de repente, no meio da frase. A voz fria prosseguiu: "Sua indignação é muito natural. Contudo, o senhor deve admitir que é preciso encarar os fatos. Tanto o senhor como Rogers poderiam ter administrado uma dose fatal, com a maior facilidade. Vamos considerar agora a posição das outras pessoas presentes. Que oportunidade tivemos o inspetor Bloor e eu, que ocasião favorável tiveram Miss Brent, Miss Claytorne ou Mr. Lombard de administrar o veneno? Algum de nós pode ser completa e definitivamente eliminado?" Fez uma pausa. "Acho que não." Vera, enfurecida, defendeu-se: "Eu não cheguei nem perto da mulher. Todos podem confirmar isso sob juramento." Depois de esperar um momento, o juiz Vargrave disse: "Até onde sei e até onde posso confiar em minha memória, os fatos são os seguintes. Por favor, alguém pode me corrigir se eu vier a cometer algum equívoco?" Mrs. Rogers foi colocada no sofá por Anthony Marston, e Mr. Lombard e o Dr. Armstrong aproximaram-se dela. O médico pediu a Rogers que trouxesse conhaque. Seguiu-se uma discussão acerca de onde tinha vindo a voz que acabáramos de ouvir. Entramos todos na sala contígua, com exceção de Miss Brent, que permaneceu nesta sala, sozinha, com a mulher inconsciente. Emily Brent sentiu um calor intenso assomar a seu rosto, em cujas maçãs surgiu uma mancha colorida. Ela parou de tricotar e disse: "Isso é um ultraje." A voz miúda e sem remorsos prosseguiu: "Quando retornamos a esta sala, Miss Brent estava curvada sobre a mulher deitada no sofá. Em tom de afronta, Emily Brent perguntou: "O sentimento de benevolência e compaixão para com o semelhante é crime?" "Estou apenas estabelecendo os fatos", respondeu o juiz. Então Rogers entrou na sala com o conhaque, o qual, obviamente, ele bem podia ter adulterado de antemão.
A bebida foi dada à mulher, e pouco depois seu marido e o Dr. Armstrong a ajudaram a acomodar-se na cama, ocasião em que o doutor deu a ela um sedativo. Glory disse: "Foi isso que aconteceu. Precisamente isso. O que exclui o juiz, Mr. Lombard, Miss Claytorne e eu." Sua voz era alta e triunfante. O juiz Vargrave, lançando em sua direção um olhar glacial, murmurou: "Ah, é? Será mesmo? Devemos levar em consideração toda e qualquer eventualidade possível." Glory encarou-o e disse: "Não estou entendendo." O juiz seguiu em frente, obstinado. "Lá em cima, Mrs. Rogers está deitada na cama. O sedativo ministrado pelo doutor começa a fazer efeito. Ela está vagamente entorpecida, sonolenta e aquiescente. Suponhamos que nesse momento alguém bata à porta e entre, digamos, trazendo um comprimido ou algum remédio líquido, com a seguinte mensagem: o doutor pediu à senhora que tome isto aqui. Não passa pela cabeça dos senhores que ela certamente teria engolido obedientemente, sem pensar duas vezes?" Houve um silêncio. Glory mexeu as pernas e franziu a testa. Philip Lombard disse: "Não acredito nem um pouco nessa história. Além disso, nenhum de nós saiu desta sala durante horas. Marston havia morrido e tudo mais." O juiz disse: "Alguém podia ter saído do quarto, mais tarde." Lombard protestou: "Mas então Rogers estaria lá." O Dr. Armstrong fez um movimento. "Não," ele disse. "Rogers desceu para limpar a sala de jantar e a copa. Qualquer um poderia ter subido ao quarto da mulher sem ser visto." "Certamente, doutor," intrometeu-se Emily Brent, "a essa altura a mulher já estaria profundamente adormecida sob o efeito da droga que o senhor havia administrado?" "Sim, é bem plausível que sim. Mas não é certeza absoluta. Não se pode dizer qual é a reação de um paciente a determinado medicamento antes de receitá-lo mais de uma vez. Às vezes há um período considerável antes de um sedativo começar a fazer efeito. Depende da idiosincrasia pessoal do paciente com relação àquela droga em particular." Lombard não conseguiu evitar um comentário irônico. "Mas é óbvio que o senhor diria isso, doutor. É bastante conveniente, não?" Mais uma vez o rosto de Armstrong escureceu de raiva. E novamente aquela voz miúda, empedernida e impassível impediu que as palavras saíssem dos seus lábios. "De nada adiantam recriminações. Isso é totalmente infrutífero. Temos de lidar com os fatos. Está estabelecido, creio, que existe a possibilidade de ter ocorrido a situação que acabei de esboçar. Concordo que seu valor como probabilidade não é tão grande, contudo, por outro lado, depende de quem pode ter sido a pessoa em questão. O aparecimento de Miss Brent ou de Miss Claytorne com tal incumbência não teria suscitado a menor surpresa no espírito da paciente. Admito que o aparecimento da minha pessoa, de Mr. Blory ou de Mr. Lombard teria sido, no mínimo, incomum, mas ainda acho que a visita teria sido recebida sem despertar nenhuma suspeita verdadeira." Glory perguntou: "E isso nos leva, aonde?" Acariciando o lábio com o dedo, e com uma aparência bastante impassível e inumana, o juiz Vargrave disse: "Acabamos de discutir o segundo assassinato e estabelecemos o consenso de que nenhum de nós está completamente livre de suspeitas." O velho magistrado fez uma pausa e prosseguiu: "Agora passamos a tratar da morte do general MacArthur, que ocorreu hoje de manhã. Peço a todos que julgam ter um álibi que o declarem explicitamente. De minha parte, afirmo de imediato que não tenho nenhum álibi válido. Passei a manhã inteira sentado no terraço, meditando sobre a situação singular em que todos nos encontramos. Estive sentado naquela cadeira durante a manhã toda, mas houve, imagino, diversos períodos em que eu não era observado por ninguém e em que teria sido possível descer até a beira-mar, matar o general e voltar para minha cadeira. Para asseverar o fato de que não saí do terraço, só tenho minha própria palavra, mas nada posso provar. Diante das atuais circunstâncias, não é suficiente. Deve haver prova." Glory disse: "Passei a manhã toda com Mr. Lombard e o Dr. Armstrong.
Eles poderão corroborar a informação. O Dr. Armstrong disse. O senhor veio até a casa para pegar uma corda. Blory confirmou. Claro, vim sim. Vim e voltei imediatamente. O senhor sabe disso. Armstrong tinha opinião ligeiramente diferente. O senhor demorou bastante. Blory enrubesceu. Com o rosto afogueado e vermelho como um pimentão, disse. Mas que diabo o senhor quer dizer com isso, Dr. Armstrong? O médico foi enfático. Eu disse apenas que o senhor demorou bastante. Ora, eu tinha de encontrar uma corda, não tinha? O senhor acha que dá para providenciar um rolo de corda numa fração de segundos? O juiz Vargrave disse. Durante a ausência do inspetor Blory, os dois cavalheiros permaneceram juntos? Certamente, respondeu Armstrong, com violência. Quer dizer, Lombard sumiu durante alguns minutos. Eu fiquei onde estava. Lombard abriu um sorriso e disse. Eu queria testar as possibilidades de mandar sinais com um espelho para a terra firme. Afastei-me porque queria encontrar o melhor lugar. Minha ausência não durou mais do que 1 ou 2 minutos. Armstrong assentiu com a cabeça. É verdade. Não demorou o tempo suficiente para assassinar alguém, posso garantir. O juiz perguntou. Algum dos senhores consultou o relógio? Bem, não. Philip Lombard disse. Eu estava sem relógio. Calmamente, o juiz refletiu. 1 ou 2 minutos é uma expressão vaga. Nesse instante sua atenção voltou-se para a figura ereta da mulher, entretida com o tricô no colo. Miss Brent? Emily Brent atendeu. Dei um passeio com Miss Claytorne até o cume da ilha. Depois me sentei ao sol, no terraço. O juiz comentou. Não me lembro de ter visto a senhorita ali. Não, eu estava no canto leste da casa, no lado do sol. Lá pude ficar abrigada do vento. E ali a senhorita ficou até a hora do almoço? Sim. Miss Claytorne? Vera respondeu com prontidão e clareza. Hoje de manhã, bem cedo, estive com Miss Brent. Depois caminhei a esmo aqui e ali. Mais tarde desci e falei com o general MacArthur. O juiz Vargrave interrompeu-a, perguntando. A que horas foi isso? Pela primeira vez Vera demonstrou incerteza, ficou um tanto confusa e agitada e deu uma resposta vaga. Não sei. Cerca de 1 hora antes do almoço, acho, ou pode ter sido antes. Foi a vez de Blory perguntar. Isso foi antes ou depois de termos falado com ele? Não sei. Ele estava muito esquisito. Vera sentiu uma tremedeira percorrer todo o seu corpo. Em que sentido ele estava esquisito? Quis saber o juiz. Vera respondeu em voz baixa. Ele disse que nós todos íamos morrer, disse que estava à espera do fim. Ele me deixou apavorada. O juiz assentiu com a cabeça e perguntou. E o que a senhorita fez depois disso? Voltei para casa. Depois, pouco antes do almoço, saí de novo para os fundos e subi a encosta atrás da casa. Estive inquieta durante o dia todo. Foi terrível. O juiz Vargrave afagou o queixo e disse. Ainda falta Rogers, embora eu duvide que seu depoimento possa acrescentar alguma coisa à nossa soma de conhecimentos. Intimado a comparecer perante o tribunal, Rogers teve muito pouco a contar. Estivera a manhã inteira ocupado com afazeres domésticos, com a arrumação da casa e a preparação do almoço. Tinha levado coquetéis para o terraço antes do almoço e depois subira para mudar suas coisas do sótão para o outro quarto. Não olhara uma só vez pela janela durante toda a manhã e nada tinha visto que pudesse ter alguma relação com a morte do general MacArthur. Podia jurar definitivamente que, quando servirá o almoço, havia 8 figurinhas de porcelana sobre a mesa. No instante em que o mordomo concluiu o seu depoimento, a sala foi tomada pelo silêncio. O juiz Vargrave pigarreou. Lombard murmurou para Vera Claytorne. Agora chegou a hora do relatório dos autos do processo. O juiz disse.
Investigamos as circunstâncias dessas 3 mortes da melhor forma que nos foi possível. Ainda que em alguns casos sejam muito pequenas as probabilidades de que certas pessoas estejam implicadas, não se pode afirmar de maneira cabal e definitiva que qualquer um de nós possa ser considerado isento de todas as suspeitas de cumplicidade. Reitero a minha convicção de que, das 7 pessoas reunidas nesta sala, uma é um homicida perigoso e provavelmente insano. Não temos diante de nós nenhum indício de quem possa ser tal pessoa. Na atual conjuntura, tudo o que podemos fazer é estudar quais medidas cabíveis podemos tomar para nos comunicar com a terra firme pedindo socorro e, na eventualidade de o socorro tardar, o que é bastante provável, dado o estado do tempo, os procedimentos que devemos adotar de modo a garantir nossa segurança. Peço aos senhores todos que reflitam sobre isso cuidadosamente e me comuniquem quaisquer sugestões que possam vir a ter. Enquanto isso, recomendo que estejam todos alertas e de sobreaviso. Até agora o assassino teve vida fácil, uma vez que suas vítimas se mantinham ingênuas e sem levantar suspeitas. De agora em diante, nossa tarefa é suspeitar uns dos outros. Um homem prevenido vale por 2. Não corram riscos e estejam atentos ao perigo. Isso é tudo. Philip Lombard murmurou, numa voz quase inaudível. Está encerrada a sessão. Parte 10. O senhor acredita nisso? Perguntou Vera. Ela e Philip Lombard estavam sentados no peitoril da janela da sala de estar. Lá fora a chuva caía a cântaros e o vento uivava, com violentas rajadas que faziam tremer as vidraças. Com um movimento suave, antes de responder Philip Lombard jogou a cabeça um pouco de lado. A senhorita quer dizer se eu acredito que o velho Vargrave está certo quando diz que o criminoso é um de nós? Sim. Philip Lombard falou com vagar. É difícil dizer. Do ponto de vista lógico, sabe, ele tem razão, e mesmo assim. Vera completou a frase. E, mesmo assim, parece tudo tão inacreditável. Philip Lombard fez uma careta. Essa coisa toda parece inacreditável. Mas, depois da morte de MacArthur, pelo menos de uma coisa não resta mais dúvida. Agora já não dá mais para dizer que é uma questão de acidentes ou suicídios. É definitivamente assassinato. 3 assassinatos, até agora. Vera teve um calafrio e disse. É como se fosse um sonho horrível. E eu insisto em sentir e pensar que coisas como essas não podem acontecer de verdade. Lombard tentou ser compreensivo. Eu sei. Daqui a pouco vão bater à porta, e o chá da manhã será trazido. Vera disse. Oh, quem me dera se isso acontecesse. Agora o tom de voz de Philip era sombrio. Sim, mas não vai acontecer. Estamos todos no mesmo sonho horrível. E daqui em diante temos de manter a cautela e ficar de olhos bem abertos. Baixando a voz, Vera perguntou. Se é mesmo um deles, qual deles o senhor acha que é? Philip Lombard abriu um sorriso repentino e disse. Vejo que está excluindo nós 2, é isso? Bem, tudo certo. Sei muito bem que não sou o assassino e não suponho que haja algo de insano na senhorita. A impressão que tenho da senhorita é de uma das moças mais ajuizadas e equilibradas que já pude encontrar. Eu apostaria a minha reputação na sua sanidade mental. Vera agradeceu com um sorrisinho meio atravessado. Obrigada. Lombard reagiu. Ora, Miss Vera Claytorne, não vai retribuir o cumprimento? Vera hesitou um instante, depois disse. O senhor já admitiu, não é mesmo, que não tem a vida humana na mais alta conta e que nem sequer considera a vida humana particularmente sagrada, mas mesmo assim não consigo vê-lo como o dono da voz daquela gravação que ouvimos no gramofone. Lombard concordou. Exatamente. Se eu decidisse cometer um ou mais assassinatos, seria unicamente por aquilo que eu pudesse lucrar com meus crimes. Esse tipo de massacre em massa não é do meu feitio. Bom, então eliminamos nosso nome e nos concentramos em nossos 5 colegas prisioneiros. Qual deles é o N? Owen? Bem, para dar um simples palpite, sem ter absolutamente nada em que basear minha suposição, eu votaria em Vargrave. Oh!
Vera parecia surpreendida. Depois de pensar por 1 ou 2 minutos, ela finalmente perguntou: por quê? Difícil dizer exatamente. Mas, para começar, ele é um velho, e por muitos anos presidiu sessões de tribunal. Ou seja, ano após ano, ele passou meses a fio atuando no papel de Deus Todo-Poderoso. Uma hora ou outra isso deve acabar subindo à cabeça de um homem. Ele fica transtornado e começa a se ver como onipotente, como alguém que detém o poder de decidir a vida e a morte, e no fim das contas é possível que o seu cérebro tenha um troço e ele queira dar um passo além e representar o papel de carrasco e juiz extraordinário. Lentamente, Vera disse: sim, suponho que seja possível. Lombard perguntou: em quem a senhorita votaria? Sem nenhuma hesitação, Vera respondeu: Dr. Armstrong. Lombard soltou um pequeno assobio. O doutor, é? Veja bem, na minha lista ele seria o último de todos. Vera balançou a cabeça. Oh! Não. 2 das mortes foram por causa de veneno. Está na cara que isso é indício de que há um médico envolvido. E não dá para esquecer o fato de que a única coisa de que estamos absolutamente certos é que MRS. Rogers tomou o sonífero que ele deu a ela. Lombard admitiu. Sim, é verdade. Vera persistiu. Se o médico ficasse louco, demoraria muito tempo até alguém começar a suspeitar. E os médicos trabalham em excesso e vivem sob grande tensão. Philip Lombard observou. Sim, mas duvido que ele possa ter matado MacArthur. Ele não teria tido tempo, durante aquele breve intervalo quando o deixei, não, a não ser que tivesse ido lá embaixo e voltado correndo feito uma lebre, e duvido que ele esteja tão em forma ou que tenha tido o treinamento físico necessário para fazer isso sem dar na cara. Vera voltou a argumentar. Pode ser que ele não o tenha matado naquele momento. Teve uma oportunidade mais tarde. Quando? Quando desceu para chamar o general para o almoço. Philip assobiou novamente, baixinho, um silvo curto e suave. Então a senhorita acha que foi nesse momento? Mas que sangue frio! Vera respondeu com impaciência. Que risco havia? Ele é a única pessoa aqui que tem conhecimentos de medicina. Pode jurar que o velho já estava morto havia pelo menos 1 hora, e quem é que tem condições de contradizê-lo? Philip olhou para ela, pensativo. Sabe de uma coisa, essa ideia é bem inteligente da sua parte. Eu me pergunto se... Quem é, Mr. Blory? É o que eu quero saber. Quem é? O rosto de Rogers contraía-se em espasmos. Suas mãos apertavam com força o trapo de couro que ele usava para lustrar. O ex-inspetor Blory disse. Ah, meu rapaz, eis a questão. Um de nós, é o que Sua Excelência diz. Qual? É o que quero saber. Quem é esse Satanás em forma humana? Isso, disse Blory, é o que todos nós gostaríamos de saber. Rogers fez uma pergunta perspicaz. Mas Mr. Blory tem uma ideia. O senhor tem uma ideia, não tem? Pode ser que eu tenha uma ideia, disse Blory, lentamente, mas estou longe de ter certeza. Posso estar errado. Tudo o que posso dizer é que, se eu estiver certo, a pessoa em questão é um sujeito de sangue muito frio, de extremo sangue frio, para dizer a verdade. Rogers enxugou o suor da testa. Em voz rouca, disse. Parece um sonho ruim, isso sim. Olhando curiosamente para o mordomo, Blory disse. E você, tem alguma ideia, Rogers? O mordomo balançou a cabeça e falou com a mesma voz roufanha. Eu não sei. Eu não sei absolutamente nada. E isso é o que está me fazendo morrer de medo. Não ter nenhuma ideia. Com violência, o Dr. Armstrong vociferou. Temos de sair daqui, temos de sair, temos de sair. A qualquer custo. Pensativo, o juiz Vargrave olhava pela janela do salão de fumar. Brincava com o cordão dos seus óculos, quando disse. Obviamente, eu não tenho a menor intenção de passar por profeta meteorológico. Mas,
Mesmo que alguém em terra firme soubesse que estamos em sérios apuros, eu diria que é bastante improvável que um barco possa chegar até aqui em menos de 24 horas e, mesmo assim, isso se o vento acalmar. O Dr. Armstrong deixou pender a cabeça nas mãos e soltou um gemido. Depois disse: enquanto isso todos nós corremos o risco de ser assassinados em nossa própria cama. Espero que não, disse o juiz Vargrave. Tenho a intenção de tomar todas as precauções possíveis para que uma coisa como essa não aconteça. Num rápido vislumbre, passou pela mente do Dr. Armstrong o pensamento de que um velho como o juiz apegava-se à vida com muito mais tenacidade do que faria um homem mais jovem. Ao longo de sua carreira profissional, já havia se maravilhado muitas vezes diante desse fato. Ali estava ele, cerca de uns 20 anos mais novo que o juiz, e todavia com um instinto de autopreservação vastamente inferior. O juiz Vargrave pensava: assassinados em nossa própria cama. Esses médicos são todos iguais, só sabem pensar em clichês. Uma mente completamente medíocre, totalmente vulgar. O médico disse: já houve 3 vítimas, lembre-se disso. Certamente. Mas o senhor deve se lembrar de que elas não estavam preparadas para o ataque. Nós estamos precavidos. A resposta do Dr. Armstrong foi amarga. O que podemos fazer? Mais cedo ou mais tarde? Eu já acho, disse o juiz Vargrave, que há várias coisas que podemos fazer. Armstrong disse: não temos sequer ideia de quem possa ser. O juiz acariciou o queixo e murmurou: oh, eu não diria isso, sabe? Armstrong encarou-o. O senhor quer dizer que sabe? O juiz Vargrave foi cauteloso na resposta. No que tange a provas factuais, evidentemente necessárias num tribunal, admito que não tenho nenhuma. Mas, examinando em retrospecto o caso todo, a mim me parece que há uma pessoa em particular claramente indicada. Sim, acho que sim. Armstrong fitou-o com os olhos arregalados. Depois disse: não compreendo. Miss Brent estava no seu quarto, no andar de cima. Pegou sua Bíblia e foi sentar-se junto à janela. Abriu o livro. Depois de um minuto de hesitação, interrompeu a leitura, fechou as escrituras, colocou o volume de lado e foi até a penteadeira. De uma das gavetas, tirou um caderninho de apontamentos de capa preta. Abriu-o e começou a escrever. Uma coisa terrível aconteceu. O general MacArthur morreu. O primo dele casou-se com Elsie Macpherson. Não há dúvida de que ele foi assassinado. Depois do almoço, o juiz fez um discurso muito interessante. Ele está convencido de que o assassino é um de nós. Isso quer dizer que um de nós está possuído por um demônio. Eu já suspeitava disso. Mas qual de nós será? Todos estão se fazendo esta mesma pergunta. Só eu sei. Por alguns minutos, ela ficou imóvel. Seus olhos tornaram-se vagos e enevoados. Entre seus dedos, o lápis cambaleava, ebriamente. Em maiúsculas tremidas e frouxas, ela escreveu: o nome do assassino é Beatrice Taylor. Fechou os olhos. Subitamente, com um sobressalto, acordou. Olhou para o caderno. Com uma exclamação raivosa, riscou as letras vagas e desordenadas, quase meros rabiscos, da última frase. Com voz quase inaudível, disse: fui eu que escrevi isso? Fui eu? Devo estar ficando louca. A tempestade recrudescia. O vento uivava, fustigando a parte lateral da casa. Estavam todos na sala de estar, sentados, indiferentes, amontoados. Subrepticiamente, vigiavam-se uns aos outros. Quando Rogers trouxe a bandeja de chá, todos se sobressaltaram. O mordomo perguntou: posso fechar as cortinas? Para alegrar o ambiente. O consentimento foi dado, as cortinas foram fechadas, as luzes acesas. A sala ficou mais alegre e agradável. Em parte, as sombras se dissiparam. Certamente, amanhã a tempestade teria passado e alguém viria, chegaria um barco.
Vera Claytorne perguntou. Vai servir o chá, Miss Brent? A mulher mais velha respondeu. Não, pode servir, querida. O bule é tão pesado. E eu perdi 2 meadas da minha lã cinza. Que coisa mais aborrecida. Vera caminhou até a mesa de chá. A sala foi invadida por um animado palavrório e o tilintar de porcelanas. A normalidade havia voltado. Chá. Abençoado chá de todo dia, habitual de todas as tardes. Philip Lombard fez uma observação jovial. Blory respondeu. Bem-humorado, o Dr. Armstrong contou uma história engraçada. O juiz Vargrave, que normalmente detestava chá, agora bebericava, com ar de aprovação. Em meio a essa atmosfera tranquila, Rogers entrou. Estava aflito. Falou nervosamente, a esmo. Desculpe-me, senhor, mas alguém sabe o que aconteceu com a cortina do banheiro? Lombard ergueu a cabeça, com um arranco. A cortina do banheiro? Mas que diabos você quer dizer com isso, Rogers? Ela sumiu, senhor, simplesmente desapareceu. Eu estava percorrendo toda a casa, fechando todas as cortinas, e vi que a do banheiro não estava mais lá. O juiz Vargrave perguntou. Ela estava lá esta manhã? Oh, sim, senhor. Blory quis saber. Que tipo de cortina era? Seda oleada escarlate, senhor. Impermeável, combinava com os azulejos escarlate. Lombard perguntou. E sumiu? Desapareceu, senhor. Todos se entreolharam. Blory falou em tom severo. Bem, afinal de contas, e daí? É uma loucura, mas todo o resto é maluco também. De qualquer maneira, não importa. Ninguém consegue matar outra pessoa com uma cortina de seda oleada. Vamos esquecer isso. Coloquemos uma pedra no assunto. Rogers consentiu. Sim, senhor, muito obrigado, senhor. Girou o corpo sobre o calcanhar e saiu, fechando a porta atrás de si. Mais uma vez a mortalha de medo havia caído sobre a sala. Mais uma vez, sentindo-se ameaçados, todos vigiavam uns aos outros, trocando olhares furtivos. O jantar foi servido, todos comeram, a mesa foi tirada. Uma refeição simples à base, sobretudo, de enlatados. Depois, na sala de estar, a tensão era quase insuportável. Às 21 horas, Emily Brent pôs-se de pé, anunciando. Vou deitar-me. Vera disse. Eu também já vou para a cama. As 2 mulheres subiram os degraus, acompanhadas por Lombard e Blory. Os 2 homens pararam no topo da escada e observaram as mulheres entrando nos seus respectivos quartos e fechando a porta. Ouviram o barulho de 2 ferrolhos e 2 chaves girando nas fechaduras. Com um sorriso largo, Blory disse. Nem é preciso aconselhar as 2 a trancar as portas. Lombard respondeu. Bem, de qualquer forma estão a salvo por esta noite, pelo menos. E desceu, seguido pelo ex-inspetor. 1 hora depois, os 4 homens foram para a cama. Subiram juntos a escada. Da sala de jantar, onde estava arrumando a mesa para o café da manhã, Rogers viu subir e ouviu-os parar no topo da escada. Então a voz do juiz falou. Cavalheiros, nem preciso recomendar que tranquem suas portas. Blory disse. E mais, coloquem uma cadeira sob a maçaneta, para calçar a porta. Há maneiras de abrir fechaduras por fora. Lombard murmurou. Meu caro Blory, seu problema é que o senhor sabe demais. O juiz falou em tom solene. Boa noite, cavalheiros. Tomara que pela manhã possamos nos encontrar novamente, todos sãos e salvos. Roger saiu da sala de jantar e subiu, sorrateiramente, até o meio da escada. Viu 4 vultos entrando por 4 portas e pôs-se a escutar o ruído de 4 chaves sendo giradas e 4 ferrolhos sendo fechados. Balançou a cabeça, num gesto de aprovação. Está tudo certo, resmungou. Voltou à sala de jantar. Sim, tudo estava em ordem para a manhã seguinte.
Seus olhos demoraram-se na peça de espelho no centro da mesa, com as 7 figurinhas de porcelana. Um risinho súbito transformou seu rosto. Ele murmurou: "Vou cuidar para que hoje à noite ninguém faça nenhuma travessura." Atravessando a sala, trancou a porta da copa. Depois andou até a outra porta, que dava para o saguão, passou a chave e enfiou-a no bolso. Após apagar as luzes, subiu a escada, apressado, e entrou em seu novo quarto. Ali só havia um único esconderijo possível, o alto guarda-roupa que ele, escolado, de imediato inspecionou minuciosamente. Depois disso, Rogers trancou a porta, fechou o ferrolho e preparou-se para dormir. Disse para si mesmo: "Por hoje chega de brincadeiras com soldadinhos. Esta noite já cuidei de tudo." Parte 11. Philip Lombard tinha o hábito de acordar ao romper do dia. E assim fez nesta manhã em particular. Apoiou-se sobre o cotovelo e escutou. Ainda se ouvia o vento sibilar, embora tivesse diminuído um pouco. Não ouviu nenhum ruído de chuva. Às 8 horas a ventania ficou mais forte, mas Lombard não ouviu. Havia pegado no sono novamente. Às 9h30 estava sentado na beira da cama, olhando para o relógio. Encostou no ouvido, e seus lábios se retraíram dos dentes, abrindo aquele curioso sorriso de lobo, bastante característico dele. Com voz suave, disse consigo mesmo: "Acho que chegou a hora de fazer alguma coisa a respeito disso." Quando faltavam 25 minutos para as 10 horas, ele estava batendo na porta fechada do quarto de Blory. Blory abriu-a cautelosamente. Seu cabelo estava desgrenhado, seus olhos ainda estavam turvos de sono. Em tom afável, Philip Lombard perguntou: "O senhor dormiu por 12 horas?" "Bom, isso mostra que sua consciência está tranquila." A resposta de Blory foi relutante, sonolenta e lacônica. "O que foi?" Lombard respondeu: "Alguém já veio acordá-lo, ou trouxe chá." "Sabe que horas são?" Blory olhou por cima do ombro para um pequeno relógio de viagem à cabeceira da sua cama. 20 para as 10 horas. "Nem acredito que consegui dormir tanto." "Onde está Rogers?" Philip Lombard comentou. É o caso de responder como o eco: "Onde?" "Como assim?" "O que o senhor quer dizer com isso?" Perguntou o outro, ríspido. "Quero dizer que Rogers desapareceu. Não está no quarto dele nem em lugar algum. Não há chaleira no fogo e o fogão não foi aceso na cozinha." Blory praguejou em voz baixa, depois disse: "Mas onde diabos ele pode estar?" "Lá fora, em algum lugar da ilha?" "Espere um pouco enquanto visto uma roupa. Veja se os outros sabem de alguma coisa." Philip Lombard acenou com a cabeça, aquecendo. Caminhou ao longo da sequência de portas fechadas. Encontrou Armstrong já de pé e quase inteiramente vestido. O juiz Vargrave, assim como Blory, teve de ser acordado. Vera Claytorne estava vestida. O quarto de Emily Brent estava vazio. O pequeno grupo deu um giro pela casa. O quarto de Rogers, como Lombard já tinha verificado, estava desocupado. A cama dava sinais de que alguém dormira ali, já a navalha, o pincel e o sabonete ainda estavam úmidos. Lombard disse. Ele se levantou, com certeza. Com uma voz baixa que ela a custo tentava fazer soar segura e firme, Vera lançou a pergunta. "Não acham que ele está, se escondendo em algum lugar, à nossa espera?" Lombard foi categórico. "Minha querida menina, a essa altura estou preparado para pensar qualquer coisa sobre qualquer um. Meu conselho é, vamos continuar todos juntos até encontrá-lo." Armstrong observou. "Ele deve estar lá fora, em algum lugar da ilha." Blory, já vestido, mas ainda sem ter feito a barba, agora havia se juntado a eles. "Onde foi parar Miss Brent?" "Eis outro mistério", disse ele. Contudo, quando chegaram ao saguão, Emily Brent entrou pela porta da frente. Vestia uma capa de chuva impermeável. "O mar está agitado como nunca", disse ela.
Não acho que barco algum tenha condições de sair hoje. Blory perguntou. Andou perambulando sozinha pela ilha, Miss Brent? Não percebe que isso é algo excessivamente tolo e insensato? Emily Brent respondeu. Mr. Blory, posso garantir que fui extremamente cautelosa. Blory grunhiu, depois disse. Por acaso viu Rogers? Miss Brent franziu as sobrancelhas. Rogers? Não, ainda não o vi esta manhã. Por quê? Barbeado, vestido e com os dentes postiços em posição, o juiz Vargrave desceu a escada. Dirigiu-se para a porta aberta da sala de jantar e disse. Ah, estou vendo que a mesa foi posta para o café. Lombardo observou. Pode ser que ele tenha posto a mesa ontem à noite. Todos entraram na sala, olhando para os pratos e talheres cuidadosamente dispostos. Para a fileira de xícaras no aparador. Para as esteiras de feltro, prontas para a chaleira ou a cafeteira com torneira. Foi Vera quem viu primeiro. Agarrou o braço do juiz, e o aperto forte de seus dedos atléticos fez o velho magistrado estremecer. Ela soltou um grito. Os soldados. Olhem. Havia apenas 6 figuras de porcelana no centro da mesa. Eles o encontraram pouco depois. Estava na pequena lavanderia que ficava do outro lado do pátio. Ali estivera cortando gravetos, em preparação para acender o fogão. A machadinha ainda estava em sua mão. Um machado maior, bem mais pesado, estava encostado à porta, na parte de metal, uma mancha vermelha escura. A nódoa na cunha do machado correspondia exatamente ao profundo ferimento na parte de trás da cabeça de Rogers. Está perfeitamente claro, disse Armstrong. O assassino deve ter se aproximado sorrateiramente por trás dele, erguido o machado e desferido um único golpe na sua cabeça, quando ele estava curvado, incapaz de esboçar qualquer reação. Blory estava entretido examinando o cabo do machado e espalhando farinha com uma peneira de cozinha. O juiz Vargrave perguntou. O assassino teria de ser muito forte, doutor? Armstrong respondeu em tom grave. Uma mulher poderia ter feito isso, se é o que o senhor quer dizer. Lançou um rápido golpe de vista à sua volta. Vera Claytorne e Emily Brent tinham ido para a cozinha. A moça poderia ter feito isso com facilidade, ela é do tipo atlético. Na aparência, a senhorita Brent parece frágil, mas invariavelmente esse tipo de mulher possui muita força e vigor. E é preciso lembrar que qualquer pessoa mentalmente perturbada tem uma boa dose de força insuspeita e inesperada. O juiz balançou a cabeça, pensativo. Blory, que até então estivera ajoelhado, ergueu-se com um suspiro, depois disse. Nenhuma impressão digital. Limparam o cabo depois que o machado foi usado. Ouviu-se um som de risada, eles se viraram de supetão. Vera Claytorne estava de pé, parada no pátio. A mulher gritava com voz aguda e estridente, quase um guincho, seu corpo tremia, sacudido por violentos acessos de gargalhada. Criam abelhas nesta ilha? Digam-me. Onde é que podemos encontrar mel? Ah! Ah! Todos fitaram a mulher, incapazes de compreender. Era como se, diante dos olhares atônitos de todos, aquela moça ajuizada e equilibrada tivesse enlouquecido. Ela continuou sua ladainha, na mesma voz estridente e artificial. Não fiquem aí me olhando desse jeito. Como se pensassem que enlouqueci. Minha pergunta é perfeitamente sensata. Abelhas, colmeias, abelhas. Oh, não compreendem? Não leram aquele poema idiota, está lá em cima, em seus quartos, foi posto ali para que os senhores o estudem. Devíamos ter vindo diretamente aqui, se tivéssemos alguma percepção das coisas. 7 soldadinhos vão rachar lenha. E a estrofe seguinte. Já decorei o poema inteiro, acreditem. 6 soldadinhos com a colmeia, brincando com afinco. É por isso que estou perguntando, criam abelhas nesta ilha? Não é abominavelmente engraçado? A moça começou de novo a rir desvairadamente. O Dr. Armstrong caminhou na direção dela, a passos largos.
Ergueu a mão e deu um tapa no rosto da descontrolada mulher. Ela arquejou, soluçou e engoliu em seco. Ficou imóvel durante 1 minuto, depois disse: "Obrigada, agora estou bem." Sua voz estava novamente calma e controlada, a voz de uma eficiente instrutora de jogos e de educação física. Virou-se e atravessou o pátio em direção à cozinha, dizendo: "Miss Brent e eu estamos preparando o café. Os senhores podem trazer alguns gravetos para acender o fogo?" As marcas avermelhadas dos dedos do médico vão-se na sua face. Quando ela entrou na cozinha, Blory disse: "Ora, o senhor agiu muito bem, doutor." Em tom apologético, Armstrong justificou-se: "Eu precisava. Já nos basta o que estamos enfrentando, não podemos nos dar ao luxo de lidar com manifestações de histeria." "Ela não é do tipo histérico", disse Philip Lombard. Armstrong concordou. "Oh, não. Uma boa moça, sensível, saudável. Foi apenas um choque repentino. Perdeu as estribeiras. Pode acontecer a qualquer um." Antes de ser assassinado, Rogers havia rachado uma boa quantidade de lenha. As achas foram recolhidas e levadas para a cozinha. Vera e Emily Brent estavam atarefadas. Miss Brent estava limpando o fogão. Vera estava tirando o couro do toucinho defumado. "Obrigada", disse Emily Brent. "Seremos o mais rápidas que pudermos, de 30 a 45 minutos, digamos. A água precisa ferver." Em sua voz baixa e rouca, o ex-inspetor Blory disse a Philip Lombard: "Sabe o que eu estou pensando?" A resposta foi perspicaz. "Como o senhor está prestes a me dizer, não vale a pena dar-me o trabalho de tentar adivinhar." O ex-inspetor era um homem sério. Qualquer pitada mais espirituosa e qualquer gracejo eram simplesmente incompreensíveis para ele. Continuou a falar, pesadamente. "Houve um caso nos Estados Unidos. Um velho e a esposa, ambos assassinados com um machado. No meio da manhã. Ninguém na casa, a não ser a filha e a criada. Ficou provado que não podia ter sido a criada. A filha era uma respeitável solteirona de meia-idade. Parecia inacreditável. Tão inacreditável que a inocentaram. Mas nunca encontraram outra explicação." Fez uma pausa. "Pensei nesse caso quando vi o machado, e depois, quando entrei na cozinha e lá a vi, tão calma e tão pura. Nem um único fio de cabelo fora do lugar. Já a moça, ficando assim histérica, bem, isso é natural, é o tipo de coisa que se podia esperar, não acha?" Philip Lombard respondeu laconicamente: "Pode ser." Blory continuou: "Mas a outra. Tão aciada e impertigada, escondida debaixo daquele avental de MRS. Rogers, suponho, dizendo: 'O café estará pronto daqui a mais ou menos 30 minutos. Se o senhor quer saber minha opinião, essa mulher é uma doida varrida. Isso acontece com muitas velhas solteironas, não estou querendo dizer que saem por aí cometendo homicídios em larga escala, mas ficam com a cabeça transtornada e começam a agir de maneira esquisita. Infelizmente, ela ficou assim. Pegou mania de religião, pensa que é um instrumento de Deus ou qualquer coisa parecida. Ela fica sentada no quarto, sabe, lendo a Bíblia." Philip Lombard deu um suspiro e disse: "É muito pouco provável que isso sirva como prova de desequilíbrio mental, Blory." Mas Blory fez ouvidos moucos e prosseguiu, laboriosa e perseverantemente: "E ela estava fora da casa, de capa de chuva, dizendo que tinha descido para olhar o mar." O outro balançou a cabeça e disse: "Rogers foi assassinado quando estava rachando lenha, isto é, quando estava fazendo a primeira coisa depois de se levantar. Miss Brent não teria necessidade de ficar zanzando pela ilha por horas depois. Se quer saber minha opinião, o assassino teria todo o cuidado de voltar para a cama e ficar lá bem quietinho, roncando." Blory rebateu: "Essa não é a questão, Mr. Lombard, o senhor não está entendendo. Se a mulher fosse inocente, estaria apavorada demais para ficar perambulando sozinha pela ilha.
Ela só faria isso se soubesse que não tinha nada a temer. Ou seja, se ela própria fosse a assassina. Philip Lombard reconheceu. É um bom argumento. Sim, eu não tinha pensado nisso. Com um sorrisinho, acrescentou. Fico feliz de ver que o senhor ainda não suspeita de mim. Glory respondeu bastante envergonhado. A princípio desconfiei mesmo do senhor, aquele revólver, e aquela história esquisita que o senhor contou, ou não contou. Mas agora já entendi que aquilo era de fato um pouco óbvio demais. Depois de uma pausa, acrescentou, espero que o senhor pense o mesmo a meu respeito. Pensativo, Philip respondeu. Posso estar enganado, é claro, mas não acho que o senhor tenha imaginação suficiente para planejar uma empreitada dessas. Tudo o que posso dizer é que, se o senhor é o criminoso, é um excelente ator e tiro o meu chapéu para sua atuação, seu danado. Baixou o tom da voz, mas aqui entre nós, Glory, e levando em consideração que até o fim do dia provavelmente seremos um par de presuntos, diga-me uma coisa, o senhor cometeu mesmo aquele perjúrio, não é? Glory remexeu-se, inquieto, e por fim respondeu, convicto. Agora parece que já não faz muita diferença. Bom, lá vai. Para dizer a verdade, Landor era inocente. O bando me deu o serviço, me subornou e combinamos entre nós mandá-lo em cana por uns tempos. Mas, veja bem, eu não admitiria isso. Se houvesse testemunhas, Lombard terminou a frase com um sorriso malicioso, arreganhando os dentes. Isso fica entre nós dois. Bem, espero que nessa jogada o senhor tenha recebido uma bela bolada. Não tanto como eu merecia. Gente mesquinha aquele bando do Purcell. Mas consegui minha promoção. E Landor pegou pena de trabalhos forçados e morreu na cadeia. Eu não tinha como saber que ele ia morrer, tinha? Perguntou Glory. Não, isso foi puro azar seu. Meu? Dele, o senhor quer dizer. Seu também. Porque, como resultado disso, parece que sua vida vai ser desagradavelmente abreviada. Eu? Glory encarou. O senhor acha que vou ter o mesmo fim de Rogers e todos os outros? Eu não. Estou cuidando muito bem de mim, pode apostar. Lombard disse. Oh, muito bem, não sou homem de apostar. E, de qualquer maneira, se o senhor morresse, não haveria como eu ser pago por ganhar a aposta. Olhe aqui, Mr. Lombard, o que o senhor está querendo dizer? Philip Lombard mostrou os dentes e respondeu. Meu caro Glory, o que estou querendo dizer é que, na minha opinião, o senhor não tem a menor chance. O quê? Com certeza, a sua falta de imaginação vai fazer do senhor uma vítima absolutamente ideal. Um alvo fácil e indefeso. Um criminoso, ou criminosa, com a imaginação de N. Owen pode facilmente levar vantagem sobre o senhor. O rosto de Glory ficou vermelho. Furioso, perguntou. E quanto ao senhor? A expressão de Philip Lombard ficou dura e ameaçadora. De minha parte, tenho bastante imaginação. Já estive em situações arriscadas antes e consegui me safar de todas as enrascadas. Acho, não vou dizer mais do que isso, mas acho que me safarei também desta. Os ovos fritavam na frigideira. Vera, junto ao fogão, pensava. Por que cargas de água fui fazer o papel de uma tola histérica? Foi um erro. Mantenha calma, minha menina, mantenha calma. Afinal de contas, ela sempre se orgulhara de sua sensatez e seu equilíbrio. A senhorita Claytorne foi maravilhosa, manteve a tranquilidade e a cabeça no lugar, começou imediatamente a nadar atrás de Cyril. Por que pensar nisso agora? Tudo isso estava acabado, para sempre acabado. Cyril tinha desaparecido muito antes que ela conseguisse chegar perto do rochedo. Ela sentirá o empuxo da corrente, arrastando-a para o mar. E deixará-se levar, nadando tranquilamente ao sabor da maré, boiando, até que finalmente chegou o barco. Todos haviam elogiado a sua coragem, a sua calma, a sua presença de espírito e seu sangue frio. Mas Hugo não. Hugo tinha apenas olhado para ela.
Deus, como doía, mesmo agora, pensar em Hugo. Onde estaria ele? O que estaria fazendo? Estaria noivo, casado? Com aspereza, Emily Brent chamou a atenção da colega de cozinha. Vera, esse bacon está queimando. Oh, desculpe-me, Miss Brent, está mesmo. Sinto muito. Que estupidez a minha. Emily Brent tirou o último ovo da gordura que chiava na frigideira. Depois de colocar novos pedaços de bacon para fritar, Vera disse, com curiosidade. A senhorita é admiravelmente calma. Comprimindo os lábios, Emily Brent respondeu. Fui criada aprendendo a dominar os nervos, nunca perder a cabeça nem agir com exageros. Maquinalmente, Vera pensou. Infância reprimida. Isso explica muita coisa. Ela perguntou. A senhorita não tem medo? Depois de uma pausa, acrescentou. Ou não se importa de morrer? Morrer. Foi como se uma broca afiada tivesse perfurado a massa sólida e congelada do cérebro de Emily Brent. Morrer? Mas ela não ia morrer. Os outros morreriam, sim, mas não ela, Emily Brent. Aquela moça não compreendia. Naturalmente, Emily não tinha medo, nenhum Brent jamais sentiu medo. Toda a sua família se dedicava à carreira militar. Enfrentavam a morte sem se abalar. Levavam vida honrada e honesta, assim como ela. Ela nunca fizera nada de que se envergonhasse. E, portanto, naturalmente, não ia morrer. O Senhor zela pelos seus, não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, era dia agora, não havia terror. Nenhum de nós jamais sairá desta ilha. Quem dissera isso? O general MacArthur, é claro, cujo primo se casara com Elsie Macpherson. Ele parecia não se importar. Parecia, na verdade, gostar da ideia. Perverso. Pecaminoso. Era quase ímpio pensar assim. Algumas pessoas subestimavam tanto a morte e davam tão pouco valor à vida que chegavam a tirar a própria vida. Beatrice Taylor. Ontem à noite tinha sonhado com Beatrice. Em seu sonho, ela estava lá fora, pressionando o rosto contra a vidraça, gemendo e pedindo que a deixassem entrar. Mas Emily Brent não queria deixá-la entrar. Porque, se deixasse, algo terrível aconteceria. Com um movimento brusco, fruto de uma sensação súbita e violenta, Emily recompôs-se. Aquela moça olhava para ela de maneira estranha. Com um tom de voz ríspido, perguntou. Está tudo pronto, não está? Vamos servir o café da manhã. Foi uma refeição curiosa. Todos estavam muito gentis e polidos. Posso servir mais um pouco de café, Miss Brent? Miss Claytorne, aceita uma fatia de presunto? Outro pedaço de bacon? 6 pessoas, por fora todas normais, calmas e controladas. E por dentro? Pensamentos que corriam em círculo, feito esquilos numa gaiola. E agora? E agora? O que vai acontecer? Quem será o próximo? Quem? Qual de nós? Daria certo? Será mesmo? Não sei, quem sabe. Vale a pena tentar. Se houver tempo. Meu Deus, se houver tempo. Mania de religião, isso sim. Olhando para ela, contudo, mal dá para acreditar. E se eu estiver enganado? Isso é uma loucura, tudo aqui é uma loucura. Eu estou enlouquecendo. Novelos de lã desaparecendo, cortinas vermelhas de seda, não faz sentido. Não consigo entender coisa alguma. Tolo de uma figa, acreditou em cada palavra que eu disse. Foi fácil. Devo ser cuidadoso, porém, muito cuidadoso. 6 figurinhas de porcelana, só 6, e quantas haverá esta noite? Quem vai comer o último ovo? Marmelada? Obrigado, aceita mais uma fatia de presunto? 6 pessoas comportando-se normalmente à mesa do café da manhã. Parte 12. A refeição havia terminado. O juiz Vargrave pigarreou. Depois,
com sua inconfundível voz miúda e autoritária, disse: Seria aconselhável, creio eu, que nos reuníssemos para discutir a situação. Digamos, dentro de meia hora, na sala de estar? Todos emitiram sons sugerindo concordância de opinião. Vera começou a empilhar os pratos. Vou tirar a mesa e lavar a louça, disse ela. Nós levaremos tudo até a copa para a senhorita, disse Philip Lombard. Obrigada. Emily Brent, que havia se levantado, voltou a sentar-se, depois disse: Oh, meu Deus! O juiz perguntou: Alguma coisa errada, Miss Brent? Emily desculpou-se. Perdão. Eu gostaria de ajudar Miss Claytorne, mas não sei o que está acontecendo. Estou um pouco tonta. Tonta, é? O Dr. Armstrong caminhou na direção dela. É bastante natural. Choque retardado. Eu posso dar alguma coisa para... Não. A palavra irrompeu de seus lábios como uma granada explodindo. Todos ficaram perplexos. O rosto do Dr. Armstrong corou como fogo, adquirindo uma intensa tonalidade vermelha. Era impossível disfarçar o medo e a suspeita que a expressão no rosto da mulher denotava. Em tom seco e formal, o médico resignou-se. Como quiser, Miss Brent. Ela disse. Não quero tomar nada, absolutamente nada. Vou ficar sentada aqui, bem quietinha, até a tontura passar. Acabaram de tirar a mesa do café. Glory foi solícito. Sou um homem caseiro. Darei uma mão, Miss Claytorne. Vera agradeceu. Muito obrigada. Emily Brent ficou sentada sozinha na sala de jantar. Durante algum tempo, ouviu um murmúrio indistinto de vozes, proveniente da copa. A tontura estava passando. Agora sentia-se sonolenta, como se pudesse facilmente cair no sono. Em seus ouvidos, escutava um zumbido, ou será que na sala havia um zumbido de verdade? Pensou. Parece uma abelha, uma mamangaba. Dali a pouco, viu a abelha subindo pelo vidro da janela. Vera Claytorne tinha falado de abelhas naquela manhã. Abelhas e mel. Ela gostava de mel. Mel no favo, espremido por meio de um saquinho de musselina. Pingando, pingando, pingando. Havia alguém na sala, alguém todo encharcado e pingando. Beatrice Taylor saiu do rio. Para vê-la, a única coisa que ela tinha a fazer era virar a cabeça. Mas não podia virar a cabeça. Se ela gritasse. Mas não conseguia gritar. Não havia ninguém mais na casa. Estava completamente sozinha. Ouviu passos, passos macios e arrastados, chegando por trás dela. Os passos tropegos da mocinha afogada. Em suas narinas, sentia um cheiro desagradável de umidade. Na vidraça, a abelha estava zumbindo, zumbindo. E então ela sentiu a picada. A ferroada da abelha no lado do pescoço. Na sala, todos estavam esperando Miss Brent. Vera Claytorne perguntou: Devo ir buscá-la? Gloria apressou-se em responder: Só um minuto. Vera sentou-se novamente. Todos dirigiram olhares inquiridores para Glory, que disse: Escutem, senhores, minha opinião é a seguinte: para encontrar o autor dessas mortes, não precisamos ir além da sala de jantar neste minuto. Sou capaz de jurar que essa mulher é a pessoa que estamos procurando. Armstrong perguntou: E qual o motivo? Fanatismo religioso. O que acha, doutor? É perfeitamente possível. Não tenho nenhuma objeção. Mas, obviamente, não temos provas. Vera disse. Ela estava muito esquisita na cozinha, enquanto preparávamos o café. Os olhos dela, teve um arrepio. Lombard opinou. Não se pode julgá-la só por isso. Estamos todos um pouco transtornados e descontrolados. Gloria acrescentou. E tem outra coisa. Ela foi a única pessoa que não deu nenhuma explicação depois que ouvimos aquele disco no gramofone. Por quê?
simplesmente porque não tinha explicação alguma a dar. Vera remexeu-se na cadeira e disse: Isso não é bem verdade. Ela me contou, depois. Vargrave perguntou. O que ela contou, Miss Claythorne? Vera repetiu a história de Beatrice Taylor. O juiz Vargrave observou. Uma história perfeitamente franca e sem rodeios. Eu pessoalmente não teria dificuldade alguma em aceitá-la como plausível. Diga-me, Miss Claythorne, ela demonstrou estar perturbada por certo sentimento de culpa ou de remorso com relação ao comportamento dela no caso? Não, nenhum. Estava completamente impassível. Glory comentou. Essas solteironas virtuosas têm o coração de pedra. Inveja, quase sempre. O juiz Vargrave disse. Agora faltam 5 minutos para as 11 horas. Acho que devemos convocar Miss Brent para juntar-se ao nosso conclave. Glory perguntou. O senhor não vai tomar nenhuma atitude? Não consigo ver que atitudes possamos tomar agora. No momento, nossas suspeitas são exatamente isso, apenas suspeitas. Contudo, pedirei ao Dr. Armstrong que observe com extremo cuidado a conduta de Miss Brent. Agora vamos à sala de jantar. Encontraram Emily Brent sentada na cadeira em que a tinham deixado. Uma vez que se aproximaram por trás dela, nada notaram de errado, exceto que ela parecia não ter percebido a entrada do grupo na sala. E então viram seu rosto, coberto de sangue, os lábios azulados e os olhos arregalados, com uma expressão apalermada. Glory disse. Meu Deus, ela está morta. A voz miúda e tranquila do juiz Vargrave se fez ouvir. Mais um de nós absolvido, tarde demais. Armstrong estava curvado sobre a mulher morta. Depois de cheirar os lábios e examinar as pálpebras do cadáver, balançou a cabeça. Morrendo de impaciência, Lombard perguntou. Como ela morreu, doutor? Estava bem quando a deixamos aqui. A atenção de Armstrong fixara-se numa marca do lado direito do pescoço. Por fim, disse. Isto aqui é a marca de uma seringa hipodérmica. Ouviu-se um zumbido, vindo da janela. Vera exclamou. Olhem, uma abelha, uma mamangaba. Lembram-se do que eu disse esta manhã? Não foi essa abelha que a picou. Disse o médico, em tom amargo. Uma mão humana empunhou a seringa. O juiz perguntou. Que veneno foi injetado? Armstrong respondeu. Meu primeiro palpite é um dos cianuretos. Provavelmente cianureto de potássio, o mesmo usado para matar Anthony Marston. Ela deve ter morrido quase que instantaneamente, de asfixia. Vera gritou. Mas e esta abelha? Não pode ser coincidência. Em tom soturno, Lombard disse. Oh, não, em absoluto, não é coincidência. É apenas nosso assassino dando à coisa toda um pequeno toque de cor local. É uma criatura brincalhona. Gosta de seguir com a maior fidelidade possível aquele maldito poema infantil. Pela primeira vez, sua voz titubeou, deu sinais de fraqueza, ficou estridente, quase um guincho. Era como se os seus nervos, enrijecidos por uma longa carreira de aventuras e empreendimentos perigosos, tivessem, por fim, cedido. Com violência, esbravejou. Isto é uma loucura, uma completa loucura, estamos todos loucos. Calmamente, o juiz interveio. Creio que ainda estejamos de posse de nossa capacidade de raciocinar. Alguém trouxe uma seringa hipodérmica para esta casa? Impertigando-se, o Dr. Armstrong respondeu numa voz em que não transparecia muita segurança. Sim, eu trouxe. 4 pares de olhos cravaram-se nele. O médico suportou com firmeza a profunda e hostil suspeição que havia naqueles olhos. Sempre viajo com uma. A maioria dos médicos faz a mesma coisa. Serenamente, o juiz Vargrave perguntou. Sim, concordo. O senhor terá a bondade de nos dizer, doutor, onde está a seringa? Na maleta, no meu quarto. Vargrave disse. Talvez seja melhor verificar esse fato.
Os 5 subiram a escada, numa procissão silenciosa. O conteúdo da maleta foi despejado no chão. A seringa hipodérmica não estava ali. A reação de Armstrong foi violentíssima. Alguém deve tê-la tirado daqui. No quarto, reinou o silêncio. Armstrong ficou de costas para a janela. 4 pares de olhos estavam fixos nele, eivados de suspeita e acusação. Ele olhou de Vargrave para Vera e repetiu, em voz fraca e desamparada: "O que estou dizendo é que alguém deve tê-la tirado da maleta." Blory encarou Lombard, que devolveu o olhar. O juiz disse: "Somos 5 aqui neste quarto. Um de nós é um assassino. A situação está grave e extremamente perigosa. Tudo deve ser feito a fim de salvaguardar os 4 de nós que são inocentes. Agora vou perguntar ao senhor, Dr. Armstrong, que medicamentos o senhor tem em seu poder?" Armstrong respondeu: "Tenho um pequeno estojo aqui. O senhor pode examiná-lo. Encontrará alguns soníferos, cápsulas de trional e sulfonal, uma caixinha de brometo, bicarbonato de sódio, aspirina. Nada demais. E nada mais. Não estou de posse de cianureto." O juiz disse: "Eu também tenho alguns comprimidos de remédio para dormir, sulfonal, acho. Presumo que seriam letais se ministrados em dose suficientemente grande. Mr. Lombard está de posse de um revólver." "E se estiver?" explodiu Philip Lombard. "Apenas isto, proponho que a provisão de drogas do doutor, os meus comprimidos de sulfonal, o seu revólver e tudo mais que for droga ou arma de fogo seja reunido e colocado em lugar seguro. E sugiro que, depois disso, cada um de nós se submeta a uma revista, tanto em nossa pessoa como em nossos pertences." Lombard reagiu: "Maldito seja eu se abrir mão do meu revólver." Vargrave devolveu no mesmo tom áspero: "Mr. Lombard, o senhor é um jovem bastante forte e vigoroso, mas o ex-inspetor Blory também é um homem de físico poderoso. Não sei qual seria o resultado de uma luta corporal entre os dois, mas posso afirmar o seguinte: do lado de Blory, ajudando-o da melhor maneira de que formos capazes, estaremos eu, o Dr. Armstrong e Miss Claytorne. Se o senhor avaliar com precisão a situação, perceberá que, caso acabe optando pela resistência, as probabilidades contrárias são bastante grandes contra o senhor." Lombard jogou a cabeça para trás e mostrou os dentes, numa expressão que se assemelhava ao rosnado de um animal. "Oh, muito bem, então. Já que o senhor tem tudo arquitetado." O juiz Vargrave balançou a cabeça, em sinal de aprovação. "O senhor é um jovem sensível. Onde está o seu revólver?" "Na gaveta do meu criado mudo." "Muito bem. Vou buscá-lo. Acho que seria desejável se fossemos todos juntos." Com um sorriso que era quase um ranger de dentes, Philip disse: "Sujeitinho desconfiado, não?" Seguiram pelo corredor, até o quarto de Lombard. Philip caminhou na direção do criado mudo e, com um arranco, abriu a gaveta. Depois recuou, soltando um impropério. A gaveta do criado mudo estava vazia. "Satisfeitos?" perguntou Lombard. Estava nu em pelo, tanto ele como o seu quarto tinham sido meticulosamente revistados pelos outros 3 homens. Vera Claytorne estava esperando do lado de fora, no corredor. A busca prosseguiu metodicamente. Um de cada vez, Armstrong, o juiz e Blory submeteram-se ao mesmo teste. Os 4 homens saíram do quarto de Blory e aproximaram-se de Vera. Foi o juiz quem falou. "Miss Claytorne, espero que compreenda que não podemos permitir nenhuma exceção. Aquele revólver precisa ser encontrado. Presumo que a senhorita tenha trazido consigo um traje de banho." Vera fez que sim com a cabeça. "Então pedirei que a senhorita entre no seu quarto, vista o traje e volte aqui diante de nós." Vera entrou no quarto e fechou a porta. Reapareceu menos de um minuto depois, vestindo uma roupa de banho de seda preguiada, bastante apertada. Vargrave moveu a cabeça, em sinal de aprovação. "Obrigado, Miss Claytorne. Agora, se preferir ficar aqui, revistaremos seu quarto."
Vera aguardou pacientemente no corredor até que os outros aparecessem. Depois entrou, trocou de roupa, saiu novamente e foi até onde os 4 homens a esperavam. O juiz disse: "Temos certeza de uma coisa. Não há armas ou drogas letais em poder de nenhum de nós 5. Já é meio caminho andado. Agora vamos guardar os medicamentos em lugar seguro. Creio, uma caixa de talheres na copa, não há?" Glory disse: "Está muito bem, mas quem vai ficar com a chave?" "O senhor, suponho." O juiz Vargrave não respondeu. Desceu para a copa, os outros o seguiram. Havia ali uma pequena caixa destinada a guardar prataria e louça. Sob as instruções do juiz, os vários medicamentos foram colocados dentro dessa caixa, que então foi trancada. A seguir, ainda de acordo com as instruções de Vargrave, a caixa foi acomodada num armário, que, por sua vez, também foi trancado. O juiz deu então a chave da caixa a Philip Lombard e a do armário a Glory, depois disse: "Os senhores são os 2 fisicamente mais fortes. Seria tarefa árdua para qualquer um tomar a chave do outro. Para qualquer um de nós 3, seria impossível. Arrombar o armário, ou a caixa da louça, seria uma tarefa complicada e barulhenta, que dificilmente poderia ser posta em prática sem chamar a atenção." Depois de uma pausa, continuou: "Ainda estamos diante de um problema muito grave. O que aconteceu com o revólver de Mr. Lombard?" Glory opinou: "Parece-me que o dono da arma é a pessoa mais adequada para saber disso." A perturbação emocional fez com que uma mancha branca se alastrasse pelas narinas de Philip Lombard, que reagiu aos gritos. "Seu maldito cabeçudo teimoso de uma figa. Eu já disse que o revólver foi roubado." Vargrave perguntou: "Quando foi que o senhor o viu pela última vez?" "Ontem à noite. Estava na gaveta quando me deitei para dormir, pronto para caso acontecesse alguma coisa." O juiz assentiu com a cabeça e disse: "Deve ter sido levado esta manhã, durante a confusão em que nos metemos procurando Rogers, ou depois que o corpo dele foi encontrado." Vera foi enfática: "A arma tem de estar escondida em algum lugar da casa. Temos de procurá-la." Com o dedo, Vargrave afagava o queixo. Por fim, disse: "Duvido que nossa busca dê em alguma coisa. Nosso assassino deve ter tido tempo de sobra para maquinar um esconderijo. Não imagino que consigamos achar facilmente esse revólver." Glory foi categórico: "Não sei onde o revólver está, mas aposto que sei onde está outra coisa, aquela seringa hipodérmica. Sigam-me." Abriu a porta da frente e deu a volta na casa, seguido dos outros. A pouca distância da janela da sala de jantar, encontrou a seringa. Ao lado dela, uma figura de porcelana esfacelada, o 5º soldadinho despedaçado. Numa voz que denotava satisfação, Glory disse: "Era o único lugar em que podia estar." Depois de matá-la, o assassino abriu a janela, jogou para fora a seringa, pegou uma estatueta na mesa e fez a mesma coisa. Não havia impressões digitais na seringa. Ela fora cuidadosamente enxugada. Com voz decidida, Vera propôs: "Agora vamos procurar o revólver." O juiz Vargrave disse: "Certamente, sem dúvida. Mas, ao fazer isso, vamos tomar o cuidado de nos manter juntos. Lembrem-se, se nos separarmos, daremos uma oportunidade ao assassino." A casa foi minuciosamente revistada, de um extremo ao outro, do sótão às adegas, mas sem resultado. O revólver ainda continuava desaparecido.